Sofia e André eram conhecidos como o casal perfeito no mundo da dança. Unidos pela arte, compartilhavam a paixão pelo balé desde que se conheceram na juventude. Suas performances eram tão harmoniosas que, para muitos, pareciam uma extensão um do outro no palco. Cada movimento que faziam juntos era uma demonstração do amor e da conexão que dividiam fora dos palcos. Foi com grande entusiasmo que aceitaram um convite inusitado para uma apresentação especial em um antigo teatro, localizado em uma pequena cidade afastada. O convite chegou de forma inesperada, com a promessa de uma coreografia única, criada especificamente para eles. O teatro, no entanto, tinha uma história misteriosa. Havia ficado fechado por décadas, após uma série de eventos inexplicáveis envolvendo outros dançarinos que ali se apresentaram. Sofia, sempre curiosa, sentiu-se atraída pelo mistério do local, enquanto André hesitava, incomodado com a aura sombria que parecia envolver o lugar. Mas o desejo de uma nova e desafiadora apresentação os levou a aceitar o convite, sem saber que essa coreografia revelaria muito mais do que eles imaginavam sobre si mesmos, e que o palco guardava segredos que transformariam suas vidas para sempre. No dia do primeiro ensaio, Sofia e André chegaram ao teatro logo pela manhã. O lugar, imponente e antigo, parecia ter congelado no tempo. O palco era vasto, e o silêncio ecoava pelo salão vazio. Havia algo quase sagrado naquela atmosfera, mas também perturbador. As cortinas vermelhas, já desbotadas, balançavam levemente como se sussurrassem segredos do passado. A coreografia que receberam era complexa e emocionalmente intensa. Exigia um nível de conexão que ambos já estavam acostumados a demonstrar, mas, desta vez, havia algo de estranho. Nos movimentos, Sofia começou a sentir uma inquietação. A dança parecia contar uma história que ia além da arte, como se fosse uma recriação de mágoas e ressentimentos que ela mal sabia que existiam. A cada passo, sentimentos enterrados há muito tempo vinham à tona. Enquanto giravam juntos pelo palco, Sofia percebeu que sua mente estava sendo invadida por lembranças dolorosas, discussões que tiveram, inseguranças que ela tentava esconder, momentos de dúvida sobre o relacionamento que nunca havia revelado a André. Ela conseguia sentir a mesma dor de quando esses momentos ocorreram, como se estivesse revivendo tudo novamente, mas de forma amplificada, quase torturante. André, por sua vez, também não conseguia escapar da intensidade do ensaio. A dança, que deveria ser uma expressão de sua unidade, parecia estar desvendando algo sombrio dentro dele. Com cada movimento, ele sentia culpa, ressentimento e falhas que havia tentado enterrar. Enquanto continuavam a ensaiar, ambos começaram a se mover de forma mecânica, com olhares fixos e distantes, como se o teatro estivesse manipulando suas emoções. O palco não era mais um espaço de expressão, era um espelho cruel, refletindo as partes mais sombrias de suas almas. Nos ensaios seguintes, Sofia e André começaram a sentir que a dança não era apenas uma coreografia, mas um ritual que os forçava a reviver seus traumas mais profundos. Cada vez que pisavam no palco, algo mais sombrio parecia tomar conta deles. As paredes do teatro, sempre silenciosas, pareciam absorver seus movimentos, como se o espaço estivesse vivo, alimentando-se de suas emoções. Certa noite, enquanto ensaiavam uma sequência particularmente intensa, Sofia se viu revivendo uma das discussões mais dolorosas que tivera com André anos antes. A briga, que ela acreditava estar resolvida, agora parecia se desdobrar diante dela com uma força renovada. Ela sentiu a mesma humilhação, a mesma sensação de inadequação. Era como se o teatro estivesse puxando essas memórias de volta para a superfície, ampliando sua dor e tornando-a impossível de ignorar. A dança, que deveria ser graciosa e fluida, tornou-se um reflexo das mágoas enterradas entre eles. Os passos que antes eram feitos com leveza agora pesavam, como se estivessem arrastando suas almas pelo palco. Sofia sentia o peso das expectativas, do medo de falhar, e a cada giro e salto, sua mente era invadida por dúvidas e ressentimentos que ela achava que havia superado. André, por sua vez, também estava preso nesse ciclo emocional. Durante uma sequência em que ele deveria levantar Sofia, um medo paralisante o atingiu. Ele revivia o pavor de não ser bom o suficiente para ela, o medo constante de que suas falhas como parceiro, tanto na dança quanto na vida, seriam finalmente expostas. Quando Sofia tropeçou em seus braços, ele sentiu uma onda de humilhação passar por seu corpo, como se o teatro estivesse amplificando seus erros. Cada movimento no palco não era apenas uma expressão de arte,
mas uma exposição cruel de suas vulnerabilidades mais profundas. Era como se o teatro estivesse retirando todas as camadas de proteção que eles construíram ao longo dos anos e revelando as feridas não cicatrizadas. O que começou como uma apresentação especial estava se transformando em uma experiência emocionalmente devastadora, onde cada passo os levava mais fundo em seu próprio tormento. O ensaio final chegou, e Sofia e André sabiam que algo estava profundamente errado, mas já era tarde demais para voltar atrás. O teatro, com sua aura sombria, parecia mais opressor do que nunca. As luzes do palco lançavam sombras inquietantes sobre eles, e o ar estava pesado com a tensão não dita entre os dois. Ao começar a apresentação, os dois se moveram com a precisão de sempre, mas algo estava diferente. O público, que enchia as fileiras, parecia distante, como se estivesse observando algo além de uma performance de dança. Cada passo que davam no palco era um reflexo de suas emoções mais sombrias e de tudo que havia sido destruído entre eles. No meio da coreografia, Sofia sentiu uma onda de pânico se aproximar. A música, que antes a guiava, agora parecia uma marcha fúnebre, arrastando-a cada vez mais fundo em suas inseguranças. Ela olhou para André, esperando ver nele o apoio que sempre encontrava, mas tudo o que viu foi o reflexo de seu próprio medo e dor. Era como se ambos estivessem presos em um ciclo de autodestruição, incapazes de escapar. De repente, a coreografia os levou a um movimento que exigia uma conexão íntima, um abraço prolongado no qual suas almas deveriam se encontrar. No entanto, em vez de conforto, Sofia sentiu um vazio devastador. O toque de André, que um dia lhe dava segurança, agora parecia distante, frio. O público, em silêncio absoluto, observava como testemunhas de algo que ia muito além da arte. Eles estavam presenciando a completa exposição de um amor destruído. No momento em que os dois deveriam encerrar a dança com um último gesto de união, Sofia vacilou. As memórias das discussões, das humilhações, das palavras não ditas tomaram conta dela. Seu corpo, antes gracioso, agora tremia de emoção reprimida. André, sentindo o peso daquilo tudo, tentou segurar sua mão, mas Sofia recuou, como se o toque dele fosse demais para suportar. O silêncio no teatro se tornou insuportável. O público, que assistia à cena com uma mistura de fascínio e horror, parecia entender que o que estavam presenciando não era apenas uma performance de dança. Era uma exposição cruel de um relacionamento que havia se despedaçado, um amor que não poderia mais ser consertado. Ali, diante de todos, Sofia e André estavam emocionalmente despidos, incapazes de esconder as feridas abertas. Após o fim daquela apresentação devastadora, Sofia e André deixaram o palco em completo silêncio. Não havia aplausos, apenas o som abafado de seus passos enquanto saíam do teatro. Por dentro, ambos estavam em pedaços. A dança que deveria celebrar sua conexão havia exposto suas piores falhas e fragilidades. Eles não tinham mais forças para se encarar, quanto mais falar sobre o que acabará de acontecer. De volta aos camarins, Sofia sentiu o peso de tudo o que havia acontecido. O teatro, a dança, o público, nada mais fazia sentido. Ela precisava sair dali. Vamos embora, disse de repente, sua voz baixa, quase implorando. Não podemos mais ficar aqui, André. André, ainda atordoado, concordou com a cabeça. Também queria fugir. Mas, enquanto tentavam sair pela porta dos fundos do teatro, algo os impediu. Era como se uma força invisível os mantivesse presos ali. Tentaram abrir as portas, mas elas não se moviam. O teatro, de alguma forma, não os deixava partir. Não pode ser, murmurou André, agora desesperado. Ele correu para as saídas de emergência, mas tudo estava trancado. Sofia, sentindo o terror se apoderar de seu corpo, tentou encontrar outra rota, mas cada caminho os levava de volta ao palco. De repente, as luzes do teatro se acenderam novamente, e a música começou a tocar. Era a mesma melodia da apresentação anterior, mas agora soava sombria, distorcida. O palco os chamava de volta. Não, não, gritou Sofia, mas seus corpos começaram a se mover por conta própria, obedecendo ao ritmo da música. Era como se estivessem presos na coreografia, forçados a dançar mais uma vez, a repetir aquele ciclo de dor e exposição. Presos em um pesadelo sem fim, Sofia e André foram condenados a reviver, noite após noite, a mesma dança.
O teatro, sedento por suas emoções, não os deixaria ir. E assim, eles se tornaram parte do mistério sombrio que envolvia aquele lugar, uma história de amor e dor, eternamente repetida no palco. Após o fim daquela apresentação devastadora, Sofia e André deixaram o palco em completo silêncio. Não havia aplausos, apenas o som abafado de seus passos enquanto saíam do teatro. Por dentro, ambos estavam em pedaços. A dança que deveria celebrar sua conexão havia exposto suas piores falhas e fragilidades. Eles não tinham mais forças para se encarar, quanto mais falar sobre o que acabará de acontecer. De volta aos camarins, Sofia sentiu o peso de tudo o que havia acontecido. O teatro, a dança, o público, nada mais fazia sentido. Ela precisava sair dali.